Como está a sua fé? Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Será que você tem duvidado de você mesmo? Sim, a gente tem o hábito de não confiar em nós mesmos. Acreditamos que todo mundo sabe o que tem que ser feito, que as outras pessoas são sábias, que elas são inteligentes e tomam as melhores decisões. Mas quanto a nós mesmos, sempre acreditamos que somos incapazes, insuficientes e aí duvidamos de nós mesmos. Temos o hábito de nos sentirmos pequenos, de nos sentirmos menores do que os outros. Mas deixa eu te lembrar de que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E isso é inquestionável. O DNA de Deus é o mesmo DNA que o seu. E por mais imperfeito que você seja, e talvez em relação à perfeição você seja muito distante de Deus, o princípio de Deus habita em você. É como se fosse uma semente. A semente não é a árvore ainda. Ela é o começo da árvore. Você ainda é a semente, que precisa passar por todo o processo de ser plantada, cultivada, regada, para começar a brotar, germinar, colocar os galhos para fora e aí sofrer as ações do tempo, um sol escaldante, a chuva forte, os ventos. Mas à medida em que você persevera, você vai crescendo, se desenvolvendo, até se tornar uma grande árvore. Assim é conosco. Nós, à medida em que vamos perseverando, apesar de todas as circunstâncias que acontecem, nós vamos nos desenvolvendo e ficando maiores, cada vez mais parecidos com aquele que nos criou, que foi Deus. Se Deus nos criou e nós temos o DNA dele em nós, todas as potências da alma estão em nós, todas as possibilidades de realização, tudo que podemos fazer. Já ouviu aquela frase que Deus não coloca no seu coração um sonho incapaz de ser realizado? Deus não colocaria no seu coração um sonho que você não seria capaz de concretizar. Você não seria iludido por Deus a ponto de ficar perseguindo o vento, de achar que você pode ser algo que na verdade você não pode. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus. Pode ter certeza disso. Mas nós fomos criados como se fôssemos tão imperfeitos, começamos a ter uma distorção sobre nós mesmos. Outro dia eu fiz um story lá da minha rede social e eu mostrei esse exemplo. Eu peguei um espelho pequeno e quando a gente tem uma distorção de imagem, a gente não enxerga direito quem a gente começa a se sentir tão pequeno e é como se a gente pegasse um espelhinho bem pequenininho e se olhasse ali, bem de perto. E a gente acha que a gente é só aquele pedacinho que a gente está enxergando. Mas quando a gente está diante de um espelho bem grande, a gente consegue ver o nosso real tamanho. Esse espelho pequeno são as crenças que você aprendeu ao longo da vida, de que você é pequeno, incapaz, imperfeito, pecador, sujo, feio, burro. Tudo aquilo que às vezes você ouviu de pessoas que você amava, de pessoas que você confiava, das pessoas na escola, os professores, os seus pais, os amigos que você gostava. Pessoas que mesmo em formato de brincadeira, te diziam coisas que feriam o seu coração, mas aquilo foi ficando registrado e você começou a se sentir pequeno. Às vezes uma pessoa no seu trabalho que te maltratou, que desqualificou um trabalho seu, ou uma pessoa, como eu disse, que você amava e confiava dentro da sua casa. Mas você não é o que o outro te disse. Você não é a palavra que o outro colocou sobre você. Você é o que Deus colocou em você. E você precisa aprender a enxergar a sua real imagem, a se olhar em um espelho grande, de verdade, para você ver o seu real tamanho. O seu tamanho é o tamanho de Deus. É como aquela semente que ainda vai se transformar em árvore, que precisa sim ser desenvolvida, cuidada, mas que tem toda a potencialidade de se tornar aquela árvore. O que nos trava é essa distorção de imagem que vai causando em nós o medo. O medo de não sermos bons o suficiente, o medo de darmos aquele passo, o medo de sermos ousados. Abraão, na história bíblica,
nos mostra como devemos ser pessoas de fé. Ele foi convidado por Deus, ouvindo a voz de Deus, que o disse para sair da terra dele, do meio da parentela dele, ir para uma terra. E ele disse de imediato para Abraão qual era a terra que ele deveria ir? Não, ele não disse. Ele disse, vá para a terra que eu te mostrarei. Imagine só, Abraão sair e abandonar a família, a cidade dele, para ir para uma terra que ele nem sabia para onde era. Essa é uma atitude de fé. Esse é o ato de fé que Deus convida você. Quando na Bíblia está escrito que Abraão deveria sair da casa dele, da família dele, quer dizer, ele deveria sair de todo aquele conforto que ele tinha, que talvez nem era tão confortável assim, né? É o que Deus fala conosco. Aquele lugar onde a gente está, que as pessoas chamam de zona de conforto, mas que de conforto não tem nada. A gente só chama de zona de conforto porque é conhecido, a gente sabe o que esperar daquele local. É como você naquele trabalho que você odeia, mas você já sabe o que esperar das pessoas, você já sabe as dificuldades que você vai encontrar e os benefícios que você tem também, você já sabe o que tem ali. Não é nada desconhecido. Ou quando você está em um relacionamento que você é maltratado, humilhado, mas você já conhece, você tem a falsa segurança de que tem alguém ali com você. Então você fica. E você não tem coragem de ir para o novo, para o desconhecido, para ir atrás daquilo que Deus tem para você. Deus tem coisas tão grandes para a sua vida, Deus tem planos tão grandes para você viver, e você sabe disso, porque quando você era mais jovem, você sonhava com esses planos. Esses planos estavam tão claros no seu coração, você tinha esperança de que a sua vida seria boa, de que você viveria um relacionamento feliz, um trabalho muitas vezes feliz, a maternidade ou a paternidade. Você seria líder, que você poderia realizar sonhos profissionais, sonhos artísticos, poderia ter uma casa confortável. Mas com o passar do tempo você foi se deixando minar por essa imagem equivocada do que os outros te disseram e você foi guardando para si. E aí você passou a ser guiado não pela fé, como Abraão foi, mas pelo medo. E esse medo que você vive hoje tem te aprisionado. Ele tem te impedido de fazer aquilo que está no seu coração. O medo é diferente da cautela que nós devemos ter nessa vida. É claro que devemos ter cautela, calcular um pouco os nossos passos, entender para onde queremos ir, saber os possíveis riscos. Mas isso é diferente de viver uma vida de covardia. Deus não te fez para ser covarde, para viver uma vida pequena, em que você não cabe naquele local, você sente como se você estivesse preso dentro de uma caixa, que você não consegue nem abrir os seus braços, você se sente sufocado. Deus não te criou para isso. E se hoje você vive assim e vive aprisionado no medo, eu te convido a colocar as suas orações diante de Deus, as suas intenções, e dizer a Ele que você precisa de coragem, que você precisa de uma palavra que vai te encorajar, ou um sinal de onde você deve ir. Peça a Deus a coragem, mas saiba que Ele não vai fazer a sua parte. As mãos dele, como eu sempre digo aqui, estão estendidas para você. Ele vai te ajudar a se levantar, caminhar de mãos dadas com você. Mas os seus passos só você pode dar. Ele não vai caminhar no seu lugar. Ele não vai fazer aquilo que você precisa fazer. E muitas vezes o que ele quer que você faça é ter um ato de coragem, de confiar nele, de confiar que vai dar certo. Às vezes você está em um lugar que você se sente tão mal e você não vê perspectiva, mas você não precisa ficar aí. Você nasceu para ser grande, para brilhar, para ser feliz. Deus nos convida a brilhar a nossa luz na terra. E às vezes a gente parece como pessoas doidas fazendo aquilo que a gente quer. A gente vai ouvir sim críticas, pessoas nos dizendo para ficar na zona de conforto, naquele local que a gente já conhece. Algumas mulheres que vivem relacionamentos abusivos e homens também vão ouvir de outras pessoas. Permaneça nesse relacionamento e aí vai apontar para você alguns pontos positivos desse relacionamento. Mas é você que precisa colocar na balança o que é positivo e o que é negativo e identificar o que pesa mais. Também nas suas relações de trabalho. Se você quer fazer algo novo, abrir um empreendimento, começar algo novo na internet,
Eu não sei o sonho que tem no seu coração, mas você sabe. Você sabe aquilo que está aí pulsando para sair, mas você tem tentado sufocar. É como se fosse um passarinho esperneando para voar, mas você está tentando segurá-lo com as suas mãos. É isso que você tem feito com seus sonhos. E aí, quando você começa a deixar esse passarinho sair, voar, muitas pessoas podem te chamar de loucas. Como você tem coragem de fazer isso? Mas você não pode fazer isso. Você precisa ter coragem para enfrentar o desconhecido. E sim, enfrentar as críticas, as palavras de pessoas que vão tentar te controlar. Mas saiba que Deus está com você. E é importante você saber que Deus estando com você não é garantia de que você não vai viver desafios. Porque nós que seguimos a Deus e tentamos ter uma vida alinhada com os planos dele, erramos, vivemos desafios, passamos por momentos difíceis. E as pessoas podem nos dizer, mas você é cristã? Você é filha de Deus? Não se diz filha amada de Deus? Como você está passando por isso? Olha, viver uma vida com Deus não é uma garantia de uma vida livre de desafios, mas sim a garantia de que em cada desafio, Deus está do nosso lado. E sim, quando você tomar o seu ato de coragem, você vai ter que enfrentar coisas novas, se desafiar, talvez você vai ter que estudar um pouco mais, talvez você vai ter que trabalhar um pouco mais, você vai enfrentar críticas, julgamentos, coisas que você hoje não enfrenta por estar na sua zona de conforto. Mas saiba que vale a pena, porque aquele que colocou os sonhos no seu coração está do seu lado. E quando for ouvir os sonhos que estão no seu coração, peça a Deus sabedoria. Quantas vezes nós lutamos por sonhos que não são nossos? Acreditamos que algo é nosso sonho, mas na verdade não é. Às vezes a sua mãe te disse que era bom você casar, ou você fazer um concurso público. O seu pai te disse que era bom você seguir uma profissão tal, ou você se relacionar com aquela outra pessoa. Mas é você que sabe o que é bom para você. Deus colocou no seu coração um mapa de para onde você tem que ir. E Deus não te colocaria no coração um mapa que te guiasse para a perdição, para o sofrimento, para a dor, para a escassez. Então, por mais que as pessoas que te digam algo realmente gostem de você e talvez realmente estejam preocupadas com você, tenha fé e tenha coragem para seguir o que está no seu coração. Quando Abraão foi convidado a sair da terra dele, ele provavelmente ouviu muitas críticas para sair do meio da parentela dele, sair do conforto para viver algo que ele nem sabia o que era. E olha o projeto dele. Ele se tornou eterno. Até hoje nós comentamos sobre a vida dele. Então você precisa sim ter o seu ato de coragem e muitas vezes não dar ouvidos para aqueles que dizem o que você deve fazer ou o que você não deve fazer, porque é só Deus e você que sabem o que está no seu coração. E se esse vídeo chegou até você hoje é porque você precisava ouvir essa mensagem. Nada é em vão. Deus conversa com a gente o tempo inteiro. Ele nos manda sinais. E sim, ele conversa com a gente de uma forma muito sutil. Às vezes a gente não entende. E se você, ouvindo essa palavra hoje, ficou em dúvida, peça a confirmação de Deus, peça que Deus seja bem claro com você, de modo que você não tenha dúvidas. Mas quando ele te der a palavra, você precisa agir com coragem. Você precisa se agarrar às mãos dele e falar, eu vou com você, Deus, eu não sei o que tem aí na frente, mas eu vou. E vá. Você tem a garantia do sucesso. Como eu disse, você não tem garantido que não vai viver desafios, que você não vai precisar se aprimorar. Você vai precisar se dedicar. Mas eu te garanto que vale a pena viver o seu sonho. Envie esse vídeo para uma pessoa que você sabe que está precisando ouvir essa mensagem e deixe o seu comentário aqui se você concorda ou o que você pensa sobre esse assunto. Se inscreva no canal.